Por que que, maioritariamente, os contabilistas é que estão a fazer trabalho de RH? RH. Por quê? Vou precisar de perceber disto. Olha, Genésio, depois vou precisar de perceber mais isso. E, de facto, o trabalho da contabilidade está a ficar para trás. Mas isso não tem a ver com o plano curricular das universidades ou dos institutos médios que... Não existem outras ordens, certo? Devíamos ser nós, impulsionadores, coordenadores para que as outras fossem criadas. Principalmente quem empreende no setor, eu acho que nós todos temos que refletir. Na impressão que estamos todos desvirtuados, já não sabemos exatamente para onde é que devemos ir. Eu acredito que precisamos trabalhar no processo de customização regulatória fiscal. Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo do Empresário, um espaço onde partilhamos reflexões sobre as oportunidades do mundo empresarial. Nesta sessão vamos abordar temas fundamentais como educação financeira, seguros, investimento e cooperativismo, como instrumentos essenciais para o crescimento sustentável dos negócios. Temos a honra de contar com a presença de Solange Malesso José da Silva Moreira, Oh, que bom! empresária e executiva com uma trajetória relevante no setor financeiro e no desenvolvimento de iniciativas empresariais. Seja muito bem-vinda, doutora Malesso. Obrigada, Genésio. Malesso, que bom, Genésio! Oh, meu pai me tratava assim, eu fico muito feliz, fico muito Muito feliz. bom. Obrigada pelo convite. Conta-nos um bocadinho então sobre a sua trajetória de quando começou até os dias de hoje. Claro, falando também um bocadinho de quem é de facto, não é? A doutora Malesso. Bom, de quem sou, eu costumo me abreviar em pequenas frases, não é? De uma pessoa completamente imperfeita, portanto, uma mãe imperfeita, uma esposa imperfeita, para tentar acertar no mundo empresarial, porque compreendemos que essa também é a nossa missão. E por isso também conto imensamente com os desafios e o apoio da minha família, e que é um apoio incondicional. Eu sou uma mulher muito honrada por ter a família que tenho e o apoio que me têm prestado. No ponto de vista da trajetória, bom, hoje, por sermos esse pequeno poço de experiência, e porque lá atrás vivemos muitas abnegações, vivemos muitas provações, passamos por muitos precalços, muitas dificuldades e, acima de tudo, muitas recessões, para que todos os dias consigamos acrescentar um pouco em nós e depois na vida dos outros. Então, acho que essa é a Ok, nossa principal missão. muito bom. E que lição aprendeu com essa trajetória que tem? Bom, a minha vida profissional começou por um mero acaso de desempenho num curso de secretariado e datilografia. Eu Datilografia. fiz, foi o primeiro curso, muito suadamente, que a minha mãe fez um esforço de poder custear, e porque eu estava com muita vontade de fazer alguma coisa, não gostava apenas de só estudar, apesar, Genésio, de naquela altura estarmos a passar por dificuldades financeiras muito elevadas. Eu sou de uma família muito humilde no ponto de vista financeiro, mais rica no ponto de vista de cultura, de educação, de boa vontade, de disponibilidade, de carisma, de resiliência. E acho que, sem querer, muito sem querer, a minha mãe foi-nos passando essa grande necessidade de prosperar, de buscar, de fazer por onde, não é? Então foi por esse mero acaso e por esse grande desempenho de ser a melhor aluna neste curso que fiz na igreja, Genésio, no Lubango, na Sé, e, e tive direito a um estágio. Esse estágio foi na estação experimental da Umpata, Ok. que para mim foi o ápice, porque no ponto de vista remuneratório era muito além daquilo que eu esperava, porque como fazia referência, estávamos a falar de um sentido de humildade financeira muito, muito, muito baixa, E também era a primeira e experiência. era a primeira experiência, eu estava muito otimista, com muita vontade de aprender, de pôr em prática, porque, curiosamente, esse curso também nos trouxe uma habilidade que era de tesouraria. Então, daí começou a se despertar um bocadinho pelas contas, por perceber um bocadinho mais sobre a organização administrativa, e saí-me muito bem. Portanto, eu estive na estação experimental da Umpata perto de 2 anos,
isso não conseguiram ficar comigo porque, pronto, o Estado na altura não estava a empregar. E foram obrigados em dispensar-me e automaticamente, Genésio, na mesma semana, eu consegui o meu segundo emprego, que foi no grupo Guilherme Abrunhosa, no Lubango, como tesoureira. E sei-se muito Boa. bem, sei muito bem. E chegou E a para fazer mim, algum curso de tesouraria? Pá? na altura não, portanto, foi essa pequena experiência que eu tive neste curso de secretariado, de que eu faço referência, e depois, na altura, também já cursava o IMEL, não é? Portanto, no Lubango era o IMEL, era o Instituto de Economia, lá no Lubango, e fazia contabilidade, muito contrariada, porque, do ponto de vista de profissão, não era o que eu queria ser, né? Eu queria muito ser advogada, Advogado. Ok. e fui muito contrariada, Bom, mas eu aqui tenho uma combinação entre agricultura, tesouraria e por aí fora. Como foi essa transição? Não nos falou aqui nada sobre agricultura, mas dentro dos meus rabiscos tenho essa. para mim foi uma experiência muito boa, porque a Estação Experimental da Umpata é um polo industrial de desenvolvimento, do ponto de vista da agricultura, portanto, transformação de sementes, e então, muito especificamente na zona da zootecnia. Ok, E, claro, não trabalhava naquele aspecto técnico, porque não era a minha especialidade, estava lá no processo de apoio, mas vivíamos aquele mundo. ok, Tanto que a Estação Experimental da Umpata fica perto de 5 a 6 quilómetros de distância da sede comunal da Umpata, isto na Huila, e eu fazia aquele percurso a pé todos os dias para ir à escola. Portanto, estudava no período da manhã e no período da tarde eu tinha que ir à escola. Fazia o médio naquela altura. Então, para mim foi muito desafiante, foi difícil. Foi a primeira cicatriz que eu apanhei de moto, porque naqueles momentos em que eu não conseguia fazer aquele percurso a pé, eu ia de moto e foi ali onde tive esse pequeno incidente. Então, são marcas que nós temos para nos fazer relembrar do passado, do quão foi difícil aquela trajetória, mas que hoje estou no mundo financeiro também. E agora eu consigo faço imenso perceber porque é gosto. que gosta do mercado do Cantito. É verdade, Genésio. Eu ali dá a impressão que estou na família. Sim. Eu gosto imenso, gosto E imenso. pronto, pela vasta experiência no mercado de seguros, pergunto então, ainda existe pouca cultura de seguro em Angola? Por quê? Bom, eu tive a oportunidade de, afincadamente, de forma ativa, estar nos quadros da primeira seguradora do país, que eu costumo dizer que é uma casa que muito me honra até hoje. Não sei se eu posso citar o nome, do ponto de vista da publicidade, mas eu sou uma mulher muito grata por ter passado os 10 anos naquela casa, porque nos forjaram no ponto de vista da responsabilidade, da busca e do nosso mindset voltado para o resultado, não é? Ok. E isso é uma característica do profissional de seguros também, não? Portanto, não são só realidades que a gente hoje vive eh, dentro daquela seguradora, mas em outras. Portanto, o mercado por si só tem essa resiliência, essa perseverança, essa busca, esse interesse de fazer melhor, até porque a taxa de penetração é muito baixa, não é? Também Ok. convenhamos, estamos todos nesse ecossistema da luta para ver se melhoramos. E que estamos aqui um pouco abaixo da média, nós estamos abaixo de 1%. Abaixo de 1% é por acaso desafiante, Desafiante, mas também pois. estamos com o próprio mercado, vamos dizer, de forma mais consolidada, nessa ação de desenvolvimento, de prospecção, de inovação do setor. Eu penso que em 2 décadas me parece ainda uma coisa, não é embrionária, mas também já se fez um bom começo, mas é muito importante que consigamos ultrapassar. Desafios temos muitos. Uma delas é o gritante, não é? Fraca literacia, a falta de conhecimento do próprio ABC de seguros, temos essa situação da nossa economia informal, maioritariamente, e são desafios muito marcantes para que haja algum interesse na vida das famílias. Seguro não é uma necessidade, Sim, sim. é uma despesa muito elevada e, e às vezes dá dó transportar um entendimento diferente quando a gente sabe que há alguma dificuldade muito alta de pôr comida à mesa. Então, nós, pertencentes a esse ecossistema, temos aqui uma grande responsabilidade de termos iniciativas que melhorem,
a percepção, o conhecimento, e ainda há tabus. Genésio, imagina, temos tabus que supostamente as seguradoras não pagam em caso de sinistros. Isso é um tabu. É porque não temos mesmo acesso à informação. E Genésio foi também por força do fraco nível de conhecimento que nos envolvemos no terceiro setor para este ramo, não é? Temos duas associações que lidam com educação financeira e estamos voltados para estes segmentos para facilitar. Então foi esse pensamento que levou a criar a sua primeira empresa de consultoria para esse segmento. Não, não, não. Na verdade não foi. A CIME começou a forjar-se certo dentro daquele ambiente, porque eu trabalhei naquela casa durante 10 anos e eu trabalhava na direção financeira, portanto sempre lidei com contas, não é? E houve sempre uma necessidade de compreendermos primeiro a parte técnica para depois conseguirmos compreender um bocadinho essa mensuração nas contas, não é? Sim. Se a gente não conhece o core do negócio, claramente não vai conseguir trabalhar melhor no ambiente financeiro. Financeiro, Então exatamente. houve essa busca. O interesse de começar a empreender foi muito pela necessidade, não é? Hoje estamos num mercado que precisa de se conformar. O empresário por si só tem muita dificuldade, não só acesso à informação, que está mais preocupado em compreender melhor o core do negócio, mas a sua gestão ele tem dificuldades. O aspecto financeiro, pior ainda. Então houve esse bichinho que despertasse em mim a vontade de entregar um pouco mais no que diz respeito ao apoio ao empresariado local. E estamos especificamente voltados para as micro, pequenas e médias empresas, especificamente. Eu costumo dizer que os grandes clientes caem-nos de forma muito esporádica, mas não é o nosso core, não é o nosso nicho. Nós preferimos mesmo apoiar este segmento, que acredito ser o segmento de suporte para qualquer economia real no nosso país. E quais são os desafios que a sua empresa encontra neste ramo, tendo em conta que os desafios hoje são vários, né, para o setor empresarial? Quais são os mais específicos? Bom, eu acho que de falar de dores que todos nós conhecemos, como um aspecto regulatório, como a ação da perspectiva fiscal, eu costumo dizer que são dores necessárias. Se aprendêssemos lá atrás, doía menos hoje. Sim, Então precisamos de reconhecer isso também, não é? Precisamos de reconhecer também que o nosso país precisa de avançar e nós temos um forte papel e que precisa ser desempenhado neste dia a dia. Então, um dos principais desafios eu acredito que é a falta de conhecimento, tanto de quem empreende, não é? Isso que eu acredito que é mais difícil, porque quem domina, quem compreende o mínimo, mais facilmente lida com as normas, mais sim. facilmente lida com o que é de dever, o que é de direito, o que é de obrigação, mais facilmente. Mas quando não há conhecimento, é óbvio que tudo para nós nos parece um bicho de sete cabeças. Então, a grande responsabilidade e o calcanhar daquilo está aí. Porque antes de tudo precisamos de educar, precisamos de sensibilizar, precisamos de formar antes de fazer o nosso trabalho. Esse é o nosso papel. E há muita aceitação no mercado relativamente à educação financeira, as pessoas têm interesse? Interesse tem, interesse tem. Precisamos é de melhorar as iniciativas para o alcance, mas interesse tem, claro que tem. Dentro das suas mais variadas vertentes, estamos a falar do setor segurador, temos esse mundo dos mediadores, temos das corretoras de seguro que apoiam muito o setor Ok. segurador, estamos a falar do setor empresarial, que somos, bom, empresas de consultoria, gabinetes de contabilidade, o gabinete jurídico, portanto, são as pessoas que operam também neste segmento. Temos no âmbito dos investimentos, estamos a falar de mercados de valores mobiliários, também temos setores de apoio, temos as distribuidoras, temos as corretoras. Portanto, há aqui um interesse de despertar para a necessidade da responsabilidade social do ponto de vista do setor que a gente opera, não é? Eu acho que isso tem que Ok. ser de todos nós. Precisamos é de formar o mercado, precisamos de trabalhar no nosso ecossistema para melhor servir, porque senão quem não faz esse trabalho, a gente fica, é como se estivéssemos todos a lutar pelo mesmo cliente, porque ninguém quer ir educar. Não pode. O Faz principal muitas pilar é a coisas em educação. simultâneo. Que gestão, como é que faz a gestão dessas coisas que tem e que pratica de forma simultânea? Seguros, educação financeira e por ali. Se calhar tem outras nuances que podia também mencionar aqui, Ok. mas como é que faz a gestão de tudo isso? Bom, eu acho que seria uma ingratidão tremenda se não tivéssemos o principal fundamento, que são as equipas, não é? Ok, Equipas resilientes, equipas imperfeitas, mas com um sentido humano muito alto,
E acho que o principal segredo é isso, para que a gente consiga delegar, responsabilizar, monitorar, planificar. Portanto, acima de tudo, a base são as nossas equipas, são as pessoas que estão connosco, que vestem a nossa camisola, que acreditam nesse nosso propósito e que não estamos sozinhos, porque ele não vale ir sozinhos. Então, acho que, acima de tudo, são as pessoas que trabalham connosco, desde os nossos colegas auxiliadores do lar, que também não vamos ser bons profissionais se dentro da nossa casa as coisas não estiverem bem coordenadas e em condições, e principalmente o nosso ambiente de quem nos recebe e que fica connosco às 8 horas por dia, às 12 horas por dia, que são essas cargas horárias muito altas, mas fortemente equipas, fortemente equipas. E que competências a pessoa que quer empreender no setor financeiro deve adquirir para levar o seu projeto, negócio em frente? Bom, eu acredito que o setor financeiro, empreender no setor financeiro, por si só, é um setor relevante, não é? Um setor de um nível muito alto regulatório, com um nível de capacidade de capital financeiro também muito alto. Eu acredito para empreender, para essa classe, não há o beabá. Saberão efetivamente o que fazer, não é? Porque é um setor que o BNA, que a Arseg, portanto, temos ali coisas Sim, muito bem contundentes. Agora, acho que no âmbito do fomento ao conteúdo local, eu acredito mais no apoio a esse setor. E como eu fiz referência há pouco tempo, não é, Genésio? No que diz respeito às seguradoras, temos esse manancial. Temos as corretoras de seguro, hoje no ambiente do co-seguro, no ambiente do resseguro, algumas, mas já com muita tendência de também poder operar, auxiliar o mercado segurador neste âmbito. Temos os mediadores, que é o que mais facilitam as seguradoras, porque estão no dia a dia, que estão nas praças, que estão nas ruas. Tanto os mediadores ajudam muito as seguradoras a angariar e a fazer gestão das suas carteiras, não é? E depois, para outro segmento, eu acredito que para o setor financeiro, hoje o BNA também já possibilita que tenhamos agentes bancários, portanto, há ok. aqui também um nicho muito bom. É óbvio que exige um nível também de literacia, de conhecimento, de força de vontade e de busca, não é? Eu acredito. Mercado de valores imobiliários, também temos esse segmento de apoio. Claro que hoje, com um grau muito alto de concepção técnica, de uma ação regulatória, de uma percepção de como as coisas devem ocorrer dentro deste mercado, e faz todo sentido, né? Faz todo sentido, mas educar para investimentos também faz parte do nosso métier hoje, porque é muito importante que a gente não fique sempre só a fazer a mesma coisa, podemos fazer outro nível de investimentos, e parece que nós temos ali a Bodiva, temos ali o CMC, e temos ali produtos muito bons, mas que acima de tudo exigem responsabilidade na entrega. A responsabilidade vai nos fazer ir atrás de conhecimento, vai nos fazer perceber um pouco mais qual é o ambiente regulatório que envolve essa operacionalização do seu negócio. É toda a chave, toda a resiliência que precisamos de ter a tudo na vida, né? E para quem está nos acompanhando lá em casa, qual seria o ABC? Como é que o Genésio, não é, entraria para esse negócio sem ter qualquer conhecimento? Sem ter Tenho conhecimento, vontade de não. fazer a coisa, tenho, claro, alguma informação, mas qual seria o ABC? Bom, então eu acho que a chave está aí. Tenho vontade. E que não seja uma vontade de ganhar dinheiro. Que seja de Sim, facto uma vontade de solucionar o mercado, não é? Eu acho que essa é a grande diferença. É porque isso já nos transmite que não vai ser fácil. E não vamos criar aqui redomas de que as coisas vão ser fáceis. Precisam de um alto nível de resiliência, um alto nível de busca, busca por conhecimento, inclusive isto dentro do ambiente de negócios percebemos de facto como é que nós compomos melhor o nosso negócio para pôr à disposição de potenciais investidores. Vamos falar do tema das incubadoras. Portanto, precisamos é de preparar melhor esse nosso sonho, essa nossa vontade de sim. melhorar o nosso mercado econômico, para que haja apoio e dentro da melhor qualidade, porque hoje o que está aqui em causa é a qualidade do que nós oferecemos, não é? Você que nos acompanha lá em casa já percebeu que estamos aqui a falar de literacia financeira, estamos a falar de seguros, agentes bancários. Se estiver interessado em acompanhar conteúdos como esse, fica ligado. Estamos aqui com a nossa doutora Solange. Agora, Malesso! agora, agora fugiu-me o O Malesso, mas estamos aqui com a doutora Malesso! Solange O Malesso, Malesso! a falarmos um pouco sobre literacia financeira. Pela experiência com liderança de cooperativas e incubadoras de negócio, acha que o modelo corporativo pode ser uma solução para a inclusão econômica em Angola? Claramente, claramente.
Eu acredito que sim, pelo grande princípio de que só juntos é possível. E se tivermos fraco acesso ao conhecimento, dificuldades na sua potência técnica, nos seus mais variados níveis de infraestrutura, eu acredito que o cooperativismo é a Ok. solução para tudo. Tanto no ponto de vista da segurança, eu não vou falar só da segurança alimentar, mas também vamos falar na segurança na qualidade dos serviços que prestamos, no que colocamos à disposição. Eu acredito que sim, porque se hoje nós não olhamos para o cooperativismo como uma fonte de fomento ao empreendedorismo, então acredito que não estamos a passar a fórmula necessária do que diz respeito a esse objetivo. Acredito que é por ali que a gente também deve empreender, congregacionar. Penso que esse também deve ser a fórmula. E olhe, não é à toa que nós temos dentro do nosso executivo vários programas que apoiam especificamente as cooperativas. Hoje há Sim. aqui um fundamento muito alto do agronegócio, porque precisamos de potenciar mais a nossa agricultura. Temos seguros hoje, soluções de seguro que permitem com que a gente vá para investir nesse setor com alguma segurança, porque, como deve perceber, seguro é efetivamente mitigação de risco, apoio no risco, para que o investidor, para que o empreendedor não vá sozinho. Então, nós temos aqui determinadas ferramentas que o cooperativismo também facilita a ação diária para o fomento dessa nossa economia, que parece ser um desafio geral, né? Um desafio de todos nós, não é um desafio só do Ok. nosso executivo. Bem, eu gostaria que falasse um bocadinho mais sobre a sua empresa de consultoria. Se calhar passou aqui dados que os nossos espectadores lá em casa precisavam conhecer um bocadinho mais. O que é exatamente essa empresa de consultoria? Desde o seu nome, Conceição, e o que é que ela faz exatamente? Bom, a CIM, e que hoje é o grupo CIM-JS, é a composição de muitas soluções, não é? Muitas soluções. E desde a solução para a economia informal à economia formal, Formal. não é? Nós trabalhamos segmentarmente com o micro, pequeno e médio negócio e nós temos ali múltiplas soluções para facilitar a gestão diária das empresas, do seu negócio, inclusive do seu negócio doméstico, porque ficamos nós com a percepção de que o gelado que fizemos em casa, a água que fizemos em casa, o bolo que fizemos em casa, não precisa de regras. Ok. Tudo precisa de regras, não é? Então nós temos esse grau muito alto de alcance que facilita muito para quem tem a vontade de organizar melhor o seu negócio. O implante da necessidade da organização é o processo do dia a dia, não é? Portanto, devemos ser esses agentes da mudança todos os dias. Isso a gente faz, inclusive na nossa comunidade. Eu acredito que um bom cidadão só precisa de tratar bem o vizinho, preocupar-se com a zona em que está, preocupar-se com aquilo que está à sua volta, já vai fazer a sua parte. Assim tem essa característica. Por isso é que eu digo que o nosso slogan, um dos, é um pouco relacionado com o amor na gestão, não é? Que a Ok. gente costuma dizer que se não existir amor na gestão, não há princípio de formação, Não há princípio. não há Exatamente. sensibilização. E como funciona essa incubadora? Como que funciona a incubadora de negócios para pequenas e médias empresas? Ou para pequenas empresas, que é o vosso segmento? Ok. A incubadora foi um projeto local, onde nós temos a sede da nossa empresa, portanto, a sede do grupo. Na verdade, foram desafios que nos foram passados, partilhados nessa ação comunitária diária que nos envolvemos, preferencialmente onde estamos a operar o nosso negócio, porque sentimos exatamente que é assim que deve ser. E a cooperativa incubadora de negócios do Quilamba, não é? Que é onde faço parte atualmente, portanto, surgiu num grande interesse de conseguirmos melhorar um bocadinho, não só no ponto de vista da conformação jurídico-legal, mas também no ponto de vista das soluções não é? Entre aquele mercado, que é um mercado muito, muito promissor, é um mercado que consome bastante, tanto do ponto de vista do comércio quanto do ponto de vista de serviços. Então, existiu essa necessidade dos potenciais empresários, juntamente com o apoio institucional da administração, hoje a administração municipal do Quilamba, e que temos a cooperativa do Quilamba. Portanto, é desafiante porque ajudamos também no ponto de vista da aproximação junto da administração, potenciamos-lhe, formamos, munimos-lhe dos direitos, dos deveres, principalmente na concepção do seu negócio, para que ele consiga andar. Então nós temos essa experiência ali hoje
é interessante porque agora já trabalhamos um pouco mais com a captação de investimentos, não é? Portanto, também já Ok. estamos a nos preparar um bocado para este apoio. Temos redes hoje de pequenos financiadores que têm interesse de apoiar algumas iniciativas um pouco da forma como podem, como conseguem. Então, estamos a tentar criar essa rede, esse ecossistema que de facto seja um ambiente de utilização interna. E tem estado a surtir efeito, Muito bons desafiante, mas resultados. desafiante, mas sim. Conseguimos ter muitos casos de sucesso e há hoje um interesse fora do município, não é? De outros empresários que também querem congregar nessa grande iniciativa. Então hoje já estamos a expandir um pouco mais fora do município e queremos trazer essas soluções para todos, né? Inclusive aqui em Viana, Genésio, não fiques cá sozinho, já Sim, combinamos, não é? Podemos ficar sim. juntos. O nosso edifício oferece muitas Assim oportunidades. mesmo, exatamente, Tem exatamente. algum caso de sucesso que gostaria de partilhar com os nossos espectadores? Muitos, mas eu gostaria de falar do sucesso de uma vendedora ambulante. Eu costumo dizer a Gigi, a Luzia, que são mulheres de muita força, que hoje se tornaram também agentes da mudança, ou seja, já nos ajudam no associativismo, em também puxar, no ponto de vista da educação, com outras mamás. Trabalhamos preferencialmente na praça, como eu disse, Genésio, o meu ambiente é praça, eu gosto muito de praça. Não são ações que não nos permitam fraco desenvolvimento a elas, portanto, levamos tudo no melhor método de organizar o seu negócio no caderno, tratar o seu bilhete de identidade, inscrever-se na proteção social, porque hoje é um dado obrigatório, gente, não vamos nos esquecer, proteção social é obrigatório no nosso país e é muito importante que todo mundo tenha, inclusive o lutador de táxi, inclusive. Então, o nosso caso de sucesso é com esse grupo. Não é? Transportar literacia, perceberem a necessidade e fazerem de forma ininterrupta, permanentemente. Nós temos perto de 2.900, vou dizer, eu não gosto de usar o termo vendedoras ambulantes, mas empreendedoras no mercado de rua, Ok, não é? ok. E que de despertar, de consciência, sabem que precisam da proteção social, porque se lhes acontece alguma coisa, os filhos têm o menor para serem apoiados. Hoje já conseguimos fazer seguro, Genésio, já estamos a fazer Muito seguro, bom, e muito que para bom. nós também tem sido um desafio, principalmente o seguro de caução. Tem sido um ambiente customizado com as seguradoras, e é isso, as seguradoras estão muito abertas. Hoje também temos esse ambiente regulatório que facilita com que as seguradoras criem produtos que atendam A toda a todos, massa. sim. Isso para nós isso é um caso que nos cria baba a boca. Para Ok. nós é excepcional, é muito lindo, Pois, é muito lindo. é membro do Conselho ou da Câmara de Comércio Internacional Angola-Moçambique. Que impacto tem gerado na sua carreira? É um desafio recente, portanto, sou sim membro, sou inclusive diretora de desenvolvimento às micro, pequenas e médias empresas. Se calhar a presidência lhe chamou por força do nosso métier de negócio, não é? E para nós é uma grande honra poder agregar do pouco e da nossa pouca experiência neste grande propósito que é a Câmara, não é? Portanto, a Câmara está com inúmeras iniciativas. Nós temos um plano anual para este ano, vou falar de 2016, impactante, voltados para esse ambiente da responsabilidade social no ponto de vista das empresas membros, a captação de empresas que compreendam o grande objetivo desse segmento de estarmos dentro da Câmara para, entre nós, fazermos aqui a consolidação dos nossos negócios, a capacitação deles, porque a Câmara também trabalha com a formação, por isso é que me identifiquei muito com o propósito, né? E temos aqui também um grande interesse de começarmos de forma desafiante a internacionalizar os nossos negócios, não é, Genésio? Nós temos aqui soluções muito boas que funcionam muito bem em outros países. Exatamente. E se calhar eles nem faziam tão bem quanto nós. Então, a Câmara também tem esse grande propósito, essa troca permanente para que a gente consiga ver se há soluções do outro lado. E pronto, isso como é um processo de conexão, claramente também temos muitas iniciativas boas que vêm do empresariado de Moçambique, que a gente abraça com imenso prazer. E tem sido uma grande experiência, tem sido uma grande viagem, tem sido muito Boa. interessante. E Muito para os interessante. empresários que estão a nos ouvir e aquelas pessoas que estão interessadas em fazer parte desta Câmara, como é que funciona? O que é necessário?
Que Bom, requisitos são exigidos aos empresários angolanos? claramente de forma segmentada, não é? Se nós estamos a falar do micronegócio, temos particularidades. Estamos a falar de um pequeno negócio, temos particularidades. Portanto, estamos separados do ponto de vista da tipicidade do seu negócio. Outra coisa também é o quão estamos organizados, não é? Ok. Há também aqui uma grande vertente de auxílio, portanto, a Câmara também auxilia, principalmente para situações muito específicas, nesse complementar da sua conformação jurídico-legal, mas estamos a dizer que no início de todas é termos o nosso negócio devidamente consolidado, ainda que venham ideias, estamos a pensar aqui em alguns projetos de incubadora também, porque já estão a vir muitas ideias, e a gente, poxa, e as ideias, o que é que vamos fazer com as ideias? Principalmente o micronegócio, o pequeno negócio, vêm ideias muito boas. Eu acho que temos que nos organizar melhor aqui, potenciar para que, inclusive, os empresários membros consigam apoiar por via das participações de investimentos de forma mais regulada neste segmento. Então, estamos aqui com desafios muito interessantes, Genésio. Genésio tem que ser nosso membro, por favor. Por favor, por favor. O diretor Nsamo vai tratar disso Pronto, para já que tivemos a combinar nos a bastidores. Zambeca se torne membro Ok. deste. Ai, que bom, que bom, que Porque o bom. objetivo da Zambeca é mesmo esse. Ai, que bom, que bom. Fala-nos um bocadinho então da Siam. Bom, fiz essa parte introdutória no que diz respeito à responsabilidade que me foi incumbida. Mas no ponto de vista do propósito, essa troca de sinergias, não é? Ok. Essa troca no ponto de vista da concepção de negócios, no grande, vou dizer, manancial que existe tanto em Moçambique quanto em Angola. A Presidente Célia tem feito muitas participações em fóruns, portanto, a nossa intenção aqui é promover um bocadinho o grande objetivo que tem a Câmara, como todas as outras câmaras, como deve perceber, estamos efetivamente voltados para Moçambique, queremos fazer esse processo de aproximação no que diz respeito aos seus mais variados setores e conseguirmos ter soluções de negócios para nós podermos potenciar os países. Moçambique tem sido um país parceiro, aliás, isso faz parte da nossa história. Sim. E demos-nos muito bem com essa troca, com essa sinergia, e para nós tem sido uma experiência muito boa. Então a Câmara está com esse grande propósito e maioritariamente nesse processo de desenvolvimento que envolve a capacitação, que envolve a formação, que envolve muito o aspecto técnico para que a gente consiga ter melhor qualidade no desempenho dos nossos negócios. Isso para mim é aquela cereja no topo do bolo. Educar, 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 educar. Como é que é investir em Portugal comparando com os outros mercados? Olha que... Bom, foi misturar a fome com a vontade de comer. Eu sou muito cuscovilheira de negócios. Acredito, Genésio, que em algum momento vou ser investidora, acho que vou deixar de ser auditora, acho que eu vou ser, de ser investidora. Eu gosto de estar em determinados ecossistemas e deles ver, olha, já temos essas soluções, já temos mais essas soluções, mais aquelas soluções. E, curiosamente, para o mercado europeu, propriamente em Portugal, que é onde nós temos as nossas duas entidades, três, né, a contar com a empresa da minha mãe, que é de TVDE, portanto, serviços de táxi privado, conhecemos nós, também um bocado. Então, mas acima foi lá com uma particularidade, Genésio. Do ponto de vista da assessoria, gabinetes de contabilidade consolidados. Portanto, tem um mercado mais regulado, mais conciso, e há uma grande necessidade permanente. Mas houve aqui um ambiente, no ponto de vista da assessoria ou da consultoria à proteção social, que a gente viu, olha, isto aqui até todo mundo faz sozinho e ninguém vá diretamente, não tem intermediários sobre. Eu não sei se ousaria dizer que somos a primeira empresa angolana no mercado europeu a fazer esse tipo de trabalho, não é? Porque ainda não trabalhamos em estudos. Mas nós estamos consolidadamente 2 anos. Genésio, tem dias que eu tenho dificuldade de cá estar em Angola porque estamos lá, como deve acreditar, a demanda da gestão é muito complicada, mas tem sido um desafio muito, muito, muito alto. E eu estou muito feliz por assim me ter dado esse passo, estou muito feliz. E o que é que acha que Angola precisa fazer para atrair mais investimentos estrangeiros? São muitas dores, mas eu vou falar um pouco mais no segmento que a gente opera. Eu acredito que precisamos trabalhar no processo de customização regulatória fiscal, porque claramente, se nós não olharmos para taxas, para o nível de responsabilidade fiscal que temos dentro do nosso país, para o micronegócio, para o pequeno negócio, para o médio negócio,
É óbvio que é muito difícil que as empresas se mantenham, não é? Eu acredito que há essa intenção, temos visto esses investimentos que têm ocorrido nas suas mais variadas iniciativas do Ministério das Finanças, mas costumo dizer que não é possível andarem sozinhos, não é possível. As assessorias financeiras, jurídicas, do capital humano estão aí para isso. Nós não precisamos passar em muitos sufocos, não precisamos de estar dentro de mercados que até não são nossos, por força dessa necessidade gritante. Então, também vou usar esse espaço para um aconselhamentozinho, muito comedido, muito técnico, de expandirem um bocado os auxílios. Portanto, ficarmos todos voltados para que sejam os únicos com as soluções não é possível. Então, nós temos ali uma série de iniciativas dentro do nosso ecossistema. Temos uma série de soluções. Um deles é isso, de que eu faço referência, não é? Se eu não consigo confiar no contabilista, não consigo confiar no assessor jurídico, se eu não consigo confiar no assessor de capital humano, que são os principais entes intermédios para que haja tributo, não é? Para que haja tributo. A quem eu vou confiar? Se eu não confio no assessor financeiro, mas a quem então eu vou confiar? Então, como é que esta classe não é parceira efetiva? Porque de gema somos, não é? De gema somos. Mas efetivo, de juntos de facto, não é de forma articulada, algum momento também eletizado, e acredito que não é esse o caminho, e temos iniciativas como essas, marcantes, boas, que nos transportam para outros patamares, do ponto de vista da organização, da digitalização, da conformidade, que é muito importante, mas sozinhos cria frustração, e já é muito complicado para o empresário todos os dias, já aprender um pouco mais do seu negócio, definir o ambiente que ele está inserido, compreender um pouco de gestão, porque deve compreender de gestão para melhor gerir as suas empresas. Ainda temos outros desafios que podiam ser comatados com os entes que a gente chama para o nosso ambiente para nos assessorar, para nos ajudar. Exatamente. Então eu acredito que podemos pensar um pouco nesse quesito, eu acho. E no âmbito da consultoria que tem dado às microempresas, sente que elas estão capacitadas para atrair investidores para apostarem nos seus negócios e empresas? Já há essa necessidade. E a banca, o BNA tem feito também muito esse trabalho, do ponto de vista da conformidade, da exigência dos bancos, quando há o processo de financiamento, sempre vou advogar isso. Eu sempre vou advogar que recebe financiamento que está melhor organizado. E a melhor organização parte da nossa consciência. Portanto, é o meu nível alto de responsabilidade. Portanto, para que é que eu estou a investir? Por que é que eu abri esse negócio? Se não for para ser solução primeiro, antes de ser dinheiro, então não estamos no caminho errado e estamos preferencialmente nos caminhos opostos. A regulação, a conformidade é um ato necessário para melhor decidir. E se a gente não consegue incutir ao empresário que para ele melhor decidir, para ele melhor investir, ele precisa deste apoio, que seja a banca a exigir, e isso está a acontecer. Eu estou muito feliz que a banca hoje não dá só financiamentos por dar, não é? Há um nível muito elevado de busca, de análise, de peças, visita o ambiente do cliente, portanto, quer de facto compreender se há maturidade, responsabilidade para poderem apoiar determinados investimentos. E isso faz toda a diferença e também faz de nós, no ponto de vista da profissão, de quem empreende no setor, também mudar um bocadinho o seu perfil, né? Porque também, convenhamos, temos alguns colegas ou muitos colegas que deixam muito a desejar. Então há aqui esse sentido da educação, mudança não chamava muito de perfil, mas uma mudança de perspectiva. Comportamento e perspectiva, exatamente. Precisamos de compreender que o nosso país precisa de avançar. E o nosso país não vai avançar se cada um de nós não fazer, de facto, a sua parte e bem feita, Genésio. Bem feita. É isso que é o segredo. E é para aí que vamos. Então devemos ser esses agentes da mudança na consciencialização permanente. Nesse sentido, como é que tem visto as contabilidades das empresas? Já estão preparadas, de facto? As pessoas já relatam os seus factos contabilísticos como tal, para, de alguma forma, atrair verdadeiramente empresários internacionais, fruto daquilo que é o trabalho contabilístico que as empresas fazem? Bom, se formos fazer esse processo da comparabilidade para investimentos externos, nós ainda temos o desafio deste nosso bebê,
que é o nosso plano geral de Ok. contas. Ali a iniciativa do ponto de vista da sua normatização, e isso tem estado a ocorrer, e pronto, eu acredito que não participo das equipas que estão dentro do processo, mas eu acredito que as ações estão a bom porto e vão caminhar, pelo menos conforme o preconizado. Então, eu acredito que o principal desafio também está ali, termos instrumentos que consigamos reportar a todos os níveis, não é? Para a satisfação dos stakeholders. Porque um investidor externo querer automaticamente apoiar numa microempresa vai ter também alguma dificuldade. Então, acho que também temos esse ponto por realçar. No ponto de vista do setor financeiro, não, já reportam em IFRS, portanto, não é? Já são Sim, setores com sim. algum grau de exigência regulatória, então também já reportam com esse nível de responsabilidade, e que só precisamos agora é que outro setor, ou os outros setores entrem. Também temos o tema do desafio da contabilidade pública, e que eu acredito que se vai resolver. Agora, eu acredito, precisamos de refletir, Genésio, no nosso verdadeiro papel, né? Eu acho que antes de querermos ser contabilistas, queremos ser auditores, dá a impressão que queremos ser fiscalistas. Sim. Dá a impressão que queremos ser técnicos de recursos humanos. Dá a impressão que queremos ser assistentes comerciais. Não, é só mesmo contabilidade. É mesmo só Mas isso auditoria. não tem a ver com o plano curricular das universidades ou dos institutos médios que as pessoas. Eu não posso canonizar que não haja melhorias para serem feitas nesse ambiente. Eu acredito que sim. Mas eu falo mais do nosso dia a dia, né? Eu falo mais das nossas experiências do dia a dia. Eu falo que há um desinteresse muito grande de compreender mais a contabilidade todos os dias, implementá-la de acordo com as normas, do que mais rapidamente vamos compreender de fisco. É claro, claro que Então, sim. aí é que eu acho que estamos desvirtuados. Não é? Estamos desvirtuados. A nossa ordem é específica de contabilidade. Contabilidade. Não é? Não existem outras ordens, certo? Devíamos ser nós, impulsionadores, coordenadores para que as outras fossem criadas. E, maiormente, os técnicos de recursos humanos. Porque é que, maioritariamente, os contabilistas é que estão a fazer trabalho de RH? RH. Porquê? Não é? Vou precisar de perceber disso. Olha, Genésio, depois vou precisar de perceber mais isso. E, de facto, o trabalho da contabilidade está a ficar para trás. E coisas muito básicas, que é muito, muito, muito sério e é muito crítico. Então, acho que precisamos todos de refletir, principalmente quem empreende no setor. Eu acho que nós todos temos que refletir. Dá a impressão que estamos todos desvirtuados, já não sabemos exatamente para onde é que devemos ir. Então, o sentido da reflexão é importante, é importante. E sermos força, precisamos ser força, precisamos ser auxílio, né, uns dos outros. Muito bom. Que legado gostaria de deixar? Ai, tão pesado e tão sério e ao mesmo tempo tão amoroso essa pergunta, Genésio. Não só para os meus filhos, e para os filhos dos meus filhos, mas para essa sociedade, uma, uma serva abnegada, disponível para ajudar, uma serva no ambiente executor do nosso Estado, uma serva na sociedade civil, uma serva na comunidade. Que os meus filhos, que as pessoas que me conheçam, compreendam simplesmente que a Solange sempre foi uma grande amiga, uma grande soldada no ponto de vista do auxílio. Então, para mim, o legado que eu quero transpassar é esse. Auxílio, auxílio, auxílio em primeira instância. Primeira instância, auxílio. Nunca sermos auxiliados antes. Então, primeiro o auxílio. Estarmos à disposição dos. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar para a prosperidade. E o que lhe motiva a criar projetos, né? A criar e liderar projeto? Qual é a sua grande motivação depois desse legado que É a acabou de nos esperança da dizer? melhoria. É a esperança da melhoria. Eu sou incansavelmente uma pessoa que é extrema paciência. Eu acho que eu tenho paciência a mais. Ok. E, e isso me faz ver esse nosso futuro com imensa fé. E que consigo compreender que terça parte desse futuro depende de mim. Então eu tenho muito interesse diário de fazer a minha parte, Genésio, muito. Muito Então é bom. aí onde está a minha consciência. E já mesmo para terminar, que conselho de ouro deixa aos nossos jovens empresários, aquelas pessoas que têm alguma vontade, até se calhar algum capital,
para empreender? Que conselho, que regra de ouro deixa para estas pessoas? Bom, para os nossos empreendedores, o que tiver vontade vai precisar maioritariamente de responsabilidade para aprender. Para, para quem já tem um capital, portanto, já tem vontade, tem capital, tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade no que vai fazer. Eu acredito que são essas as fases que fazem com que todos os dias nós temos negócios de qualidade e resilientes. Porque os negócios precisam ser muito resilientes. Senão, no primeiro balanço do balaio Do bar, depois, ou do barco, depois pulam escapou-se. logo. Então eu acredito que é isso. Esta foi a nossa conversa agradável com a doutora Solange Malesso Moreira. E para você que esteve ali em casa, eu não sei se a doutora tem mais alguma palavrinha para os nossos espectadores. Se não, eu vou Ok. me despedir deles, mas se sim, Eu fica à tenho, Ginés, vontade. eu tenho. Sempre vou aproveitar câmaras, microfones, para divulgar sobre a conformidade da nossa economia informal. Eu acredito que a informalidade é estarmos formais e querermos estar informais. Ok. E acho que esse é o principal segredo. E a grande dificuldade está aí. Então, eu gostaria de aconselhar a você, empreendedor, raboteiro, taxista, vendedor ambulante, empresário debaixo do ar-condicionado, negócios segmentados, porque até os negócios segmentados estão desorganizados. Se está desorganizado, é informal. Então, preocupe-se um pouco mais com aquilo que você colocou para estar à disposição das pessoas e que esse segredo também seja emanado para as equipas que estão consigo todos os dias. Então eu acredito que isso vai fazer toda a diferença no dia a dia, Ginés. Muito bom. Ficaram aqui os Obrigada. conselhos da doutora Solange Malesso Moreira e bom proveito ao conteúdo.